Olá pessoal, vamos lá fazer mais um vídeo sobre o WT21CS, onde nós vamos fazer uma aplicação aqui que é dosagem em ciclo contínuo, dosagem por ganho de peso em ciclo contínuo, utilizando o acumulador contador FR2, ok? Então, esse processo aqui, algumas vezes as pessoas quando querem fazer ciclo contínuo, né, elas confundem o ciclo contínuo com dosagem de fluxo por batelada. Qual a diferença do ciclo contínuo? A diferença do ciclo contínuo é que você usa o SQ01 igual a 4, que é uma dosagem normal, porque o ciclo contínuo nada mais é do que você fazer uma dosagem por ganho de peso, fazer a descarga e realizá-la novamente de forma indeterminada, num ciclo contínuo, ou seja, você sempre vai fazer uma dosagem e descarregar, uma dosagem e descarregar, uma dosagem, e vai ficar fazendo isso, tá? Algumas aplicações aí, então, utilizam. O fluxo por batelada é diferente, porque no fluxo por batelada você dá um objetivo a ser atingido. Então você entra com um valor, e aí o indicador vai fazer todas as bateladas necessárias para chegar naquele valor, tá? Então você vai parar um momento. Nesse caso aqui não, é fluxo contínuo. Então como que a gente faz para fazer isso? A gente faz um pequeno comando, né? Eu estou deixando na descrição do vídeo todos os parâmetros para que vocês possam fazer esse exercício aqui. E estou deixando também até uma ligação externa que eu estou fazendo, um comandinho externo com um relézinho com 2 contatos normalmente aberto, onde você vai poder fazer o comando que eu deixei aqui para deixar a coisa mais segura, tá? Então qual que é a ideia, pessoal? Nós vamos usar então o WT21CS, né, ligado por RS232 nesse acumulador contador FR2 aqui, e aí a gente vai usar a banda 0 para acionar a entrada 4. Então toda vez que o equipamento chegar na banda 0, ele vai fechar um comando aqui através de uma saída, então a saída 1, que é a saída aí que nos padrões de fábrica aciona a banda 0, né, ela vai acionar a entrada 4. Então isso vai fazer assim, ele vai dosar, quando ele descarregar, chegou na banda 0, ela aciona a entrada 4, aí ele dosa de novo, e aí através desse comando aí é que o dispositivo fica fazendo o ciclo de dosagem continuamente, com SQ01 igual a 4, ok? Então vamos ver aqui o funcionamento. Observem que eu fiz aqui um comando externo, que eu também estou deixando aí na descrição do vídeo, que nós simplesmente fazemos uma proteção adicional para que, se caso o equipamento, vamos dizer que na hora que ele estiver na banda 0, a caia tem uma queda de energia, né? Quando ele voltar a funcionar, quando a energia voltar, ele não saia funcionando. Então eu fiz aqui esse comando externo que eu estou sugerindo aí para vocês nos comentários, né? Porque eu acho essa condição perigosa. Imagine você estar aqui, de repente a máquina ela tem uma queda de energia, volta, e aí a máquina já sai funcionando. Então não, nesse caso, na sugestão que eu estou dando, se acontecer uma queda de energia, você vai ter que vir e acionar um botãozinho externo aí que eu coloquei conforme o comando que eu coloquei, tá? Aí para vocês verem nos comentários. Então, como que a coisa funciona? Você vê que agora, ó, ainda que a banda 0 esteja acionada, a entrada 4 não está, né? Exatamente em função desse comando de proteção adicional aí. Então, eu vou apertar o botão aqui, ó, observe que ele acionou a entrada 4 e aí já mandou dosar, né? Mandou dosar, a gente vai dosando. Então veja, ó, quando eu sair da banda 0, você vê que a entrada 4 aqui já desligou. Então ele vai fazer o comando, ó. Eu fiz assim, depois eu vou mostrar para vocês os set points, né? Então, ó, já fizemos os cortes, né? Tô fazendo o último corte. Ele não atingiu eu deixei também aqui o fino pulsado, tá? Porque quando se ele fizer a queda livre e não atingir o valor, ele fica pulsando aqui 255 vezes até chegar no peso-alvo, tá? Então aqui, por exemplo, chegou, observe que a gente já acumulou e ele já mandou descarregar, ó. Tá vendo? Então aí a gente descarrega, aí se observa que ele começou novamente o ciclo porque chegou na banda 0, tá? Então, vou mostrar aqui os set points para vocês. Ó, então, tá assim, ó, final 100, primeiro corte quando faltar 30, segundo corte quando faltar 20 para chegar no final, no peso-alvo, e o final 10. A banda 0, você deve colocar um valor, se você tiver medo que ficar algum tipo de material, um pouquinho de material no seu silo, for um material que não seja tão fácil de descer. Quando é grãos, geralmente sai tudo, né? Quando você faz a descarga. Mas se você tiver medo disso, coloca um pouquinho, um valor na banda 0, porque o que é a banda 0 na dosagem por ganho de peso, né?
ela sinaliza o momento que a descarga deve desligar. Atingiu a faixa de 0, a descarga tem que desligar. Então, às vezes, você tem que pôr um valorzinho a mais aqui. Então, vamos lá, vou fazer... você vê, ó, ele já acionou novamente. Ó, então, agora eu vou mostrar mais devagar. Então, ó, o primeiro corte, o segundo corte, terceiro corte. Como não atingiu, ele vai começar a fazer pulsado, mas obviamente que sempre você deixa essa queda livre para atingir. Só se caso não atingir. Atingiu, olha lá, ó, final de processo já mandou descarregar. E ele vai ficar fazendo isso daí, pessoal. Então isso é ciclo contínuo de dosagem, tá? Que em algumas aplicações é necessário. Então agora o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar por que é importante você não colocar o iniciar vinculado à tara automática, não acionar a tara automática. Imagina que você está aqui e de repente tem uma queda de energia. Né? Vou só desligar o equipamento aqui. Tá? Então imagina que teve uma queda de energia. Você tá com material lá, né? Ou desculpa, pessoal. Ou você desligou a máquina com o material no silo, por algum motivo, tá? Então, quando você volta, você não vai estar na banda zero, e é a banda zero que faz o ciclo, né? O ciclo contínuo. Então, veja, eu não estou na banda zero. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Voltou a máquina, eu vou ter que pegar e acionar o botãozinho que eu coloquei aí no comando, né? Que vocês viram no comando aí. Então, olha lá. Eu vou acionar aqui o botãozinho e a gente vai partir de 40 aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então ele sabe que ele tem que partir daqui e seguir, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Ó. Fez o corte e aí ele finaliza. Se eu coloco tara automática, o que vai acontecer? A hora que eu apertar o iniciar, ele vai tarar. E aí pode ter um transbordo, tá? Por isso que é importante não colocar tara automática nesse processo aqui. Se caso você... na hora do acionamento, como ele vai ficar acionando depois, você dá uma tara antes e depois manda iniciar, tá? Mas se tiver aqui, ó, por exemplo, aí ele vai ficar fazendo sozinho esse processo. Aí eu coloquei um outro botão, que é o botão que finaliza ciclo, tá? O botão de finalizar ciclo, ele simplesmente desliga aquele relé, tá? Ele desliga o relé que faz essa ligação entre esse ponto e esse. Então, o que vai acontecer num caso desse, né? Ele vai... Eu vou desligar o relé aqui agora. Tá? Desliguei o relé. Aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, vai descarregar, e aí, quando ele chegar lá na descarga, ó, ele aciona a banda zero. Porém, como eu desliguei esse selo aqui, ó, ele não inicia o processo novamente. Tá? Então, é uma forma de você finalizar o ciclo. É uma forma de você conseguir fazer com que o equipamento não fique... se você tiver que parar, vamos supor, eu vou parar agora. Você pare, pelo menos, acumulando, né? E fazendo o ciclo ser finalizado. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essa sugestão para vocês. E, por favor, sempre que tiver a questão da batelada... da dosagem contínua, né, não confundir com fluxo por batelada. Fluxo por batelada, o programa 7, né, ele sempre tem um objetivo. E no caso do ciclo contínuo, né, é diferente. Ele vai ficar dosando para sempre, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou fazer mais uma aqui. Acionou. Olha lá, chegou lá, acumulou no FR2. Chegou lá no fundo, mandou dosar de novo. E ele vai ficar fazendo isso daí para sempre. É legal? Que eu acho que é isso que algumas pessoas querem, né? Vou apertar o outro botão aqui pra gente finalizar o ciclo. Como é que ele faz? Ele vai lá, faz a acumulação, manda descarregar, chega aqui e aí para o processo. Tá bom? Para você limpar os dados aqui do FR2, eu vou mostrar também como é que a gente faz isso, ó. Basta apertar uma vez nesse botão vermelho e depois você aperta novamente e segura apertado. Aí ele vai fazer a contagem regressiva e já volta zerado. Beleza, pessoal? Valeu. Sucesso na aplicação de vocês.